Tanto que eu ia falar para ele, pastor, eu não vou não, só 2 dias, só não dá tempo. Mas na hora que eu tinha escrito a mensagem, eu ia enviar, eu falei assim, não, mas se eu falar não para ele, eu não tô falando para ele, tô falando não para Deus, né? E não confie em mim, confie no Senhor, que Ele tem hoje uma palavra poderosa para o coração de todos nós. Essa madrugada Deus me visitou assim grandemente. Eu comecei a estudar a palavra, eu fui dormir umas 4 horas da manhã, eu só chorava. Talvez eu não consiga expressar para vocês aqui com as minhas falhas, né? A nossa alma é ansiosa e a gente às vezes não consegue expressar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas é muito lindo. Hoje a gente vai falar sobre o significado do Natal. Tá todo mundo aí, a sociedade está comemorando, né? Todo mundo aí com os apetrechos, vão se reunir, trocar presentes. E por muito tempo eu falava assim, eu não vou comemorar Natal. Natal é Papai Noel. E para trazer essa palavra aqui, o Senhor ele veio de encontro para me revelar o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o Natal de Cristo? O nascimento do Senhor, que não tem nada a ver com Papai Noel é um intruso. Todas essas coisas que nós temos aqui, tá tudo muito lindo. Mas o Senhor é a essência. Jesus é a essência do Natal. E Ele é o dono do Natal. E a nossa festa hoje aqui é Cristo. Nós estamos aqui, esse movimento, tudo é por Ele. Em Isaías 9:2, ele fala que o povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu essa luz. E é dessa luz que nós vamos falar aqui, do nascimento de Jesus, que ele foi agendado lá na eternidade. Já estava tudo preparado antes mesmo da criação. Então, esse secularismo, esse consumismo, da gente trocar presente, é tudo muito bom, esse glamour. Mas, como igreja, nós temos que resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, que foi enviado para nos redimir. É o grande amor da nossa vida, que cruzou o espaço, o tempo, deixou toda a sua glória para chegar aqui e encontrar a sua igreja. Porque quando Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele estava dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, todo aquele que creu é a igreja do Senhor, a igreja adornada que ele vai vir buscar. Esse Senhor que vai vir nos buscar, esse amor da nossa vida, ele tem sido apagado do nosso coração. Porque nós já estamos no tempo da meia-noite. É o tempo do arrebatamento. O Senhor, ele prometeu. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus em todo o tempo. Quando o Senhor, ele falou que nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor lá, ele já estava apontando. E todo o Antigo Testamento, ele vem apontando para a vinda e para o nascimento de Jesus. Até que esse nascimento se cumpriu e começou a nossa redenção. Aonde ele andou aqui, ele bebeu da nossa água, ele comeu a nossa comida, ele foi gerado num ventre de mulher. Tudo isso para poder nos redimir. Esse amor que antes a morte tinha poder de apagá-lo, mas esse amor perfeito foi revelado, porque o amor nosso é falho e ainda assim ele é um amor forte. Mas o amor de Cristo, ele venceu a morte. A morte antes, ela era o fim. Depois, quando Jesus ele se revelou, ela passou a ser o começo. O amor passou a ser o começo. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos, quando Jesus vier nos buscar, se o arrebatamento não vier agora no nosso tempo, mas quando Jesus vier nos buscar individualmente, chegar o último dia da nossa vida, o nosso último suspiro, nós vamos abrir os olhos do outro lado e vai estar o amado da nossa alma. Aquele que tem o amor maior do que um amor de pai, maior do que um amor de mãe, maior do que um amor de marido, aquele que ele vem revelando as faces do amor dele no Antigo Testamento, de tal forma que a gente se parar
mergulhar nessa profundeza do oceano. A gente não pode sair falando para todo mundo que as pessoas não entendem, vão falar que é loucura o que estamos sentindo, porque a sabedoria de Deus e a revelação daquilo que está oculto no Senhor era loucura para esse mundo, mas no Espírito Santo nós conseguimos entender quem nós somos. Em Isaías 9:6, ele fala que um menino nos nasceu. Isaías já estava vendo que um filho se nos deu, mas o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que nós chamamos de Natal, ele não começou na história, ele começou antes que a história começasse. O nascimento do nosso glorioso Salvador, ele foi planejado na eternidade. Foi a revelação do amor ao mundo. Jesus, ele foi prometido no Éden, como eu já disse, e toda a história da humanidade foi a preparação para o nascimento do nosso Salvador. Jesus, ele também era simbolizado por aquele cordeiro da Páscoa, que o sangue passado no batente da porta livrou o povo e os primogênitos de Israel. Ele foi simbolizado pela coluna de nuvem, que guiava o povo de dia, e pela coluna de fogo, que guiava o povo do norte, o povo de noite. Era tudo uma carta de amor do Senhor para nós. Ele também foi simbolizado pelo maná que caía do céu. Ele foi simbolizado também pelaquela água que brotava da rocha. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo. Tudo apontava para Jesus. Ele é o maravilhoso, novamente, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Foi esse amor que veio nos encontrar. Esse amor que cruzou há mais de 10.000 anos atrás, e essa profecia se cumprindo hoje, nós ainda falamos desse amor, porque tudo passa, a palavra está passando, as pessoas estão passando, mas o amor do Senhor, ele está permanecendo, e esse amor, ele é capaz de nos fazer suportar qualquer provação. A igreja do Senhor, ela se mantém firme, inabalável, porque quando ela sente as dores e o sofrimento, ela olha nos olhos do Senhor, aqueles olhos que têm labaredas de fogo, aquelas brasas de amor, e ela recebe esse amor que é mais forte do que a morte, e ela entende que a morte não é o fim, mas por esse amor, a morte é o começo de uma vida eterna, e todo mundo aqui vai passar, nós somos como neblina, estamos passando, estamos morrendo, esse corpo não tem seguro não. A qualquer momento sua senha pode chamar, a senha da minha filha de 5 anos chamou, então não tem idade. Eu estou aqui, eu oro a Deus que eu fique ainda muito tempo, que eu tenho muito o que fazer ainda, mas eu posso amanhã não estar, ou daqui a pouco eu não estar mais. E para onde iremos nós? Se você não está tendo esse relacionamento amoroso, é porque você ainda não foi restaurada completamente como igreja do Senhor. Não tem como você voltar atrás, porque o contrato já foi assinado, o contrato de núpcias. No dia que você foi selado, fechado, jardim fechado pelo Senhor, nesse dia, Ele começou a completar a boa obra em você. A obra e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E ainda que os nossos olhos às vezes se prendam às coisas dessa terra, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor que clama, que ela ecoa pela eternidade. Eis que veio, pomba minha, amada minha, levanta-te, ó tu que dormes. João 1,4, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Novamente aqui ele está falando do amor. O amor que deixou toda a sua glória, se
amor que deixou todo o seu reino para vir encontrar a sua igreja. Ele habitou aqui, ele sentiu as nossas dores. Foi por amor. O amor mais forte do que tudo. Foi por amor, repleto de graça e de verdade, que nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O nascimento de Jesus, sendo a revelação do amor de Deus pelo mundo. Deixa eu tomar um pouco de água. Encontrar. Porque Deus, amando o mundo de tal maneira, dando o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Todo esse que está crendo é a noiva amada, a noiva que está sendo adornada, que está sendo preparada para nos reconciliar novamente com o nosso Deus. Porque nós pecamos, o homem pecou lá no Éden e destituídos fomos da glória de Deus, de andar e passear com o Senhor no jardim. Mas Ele veio para nos reconciliar novamente com esse Senhor. O véu do templo foi rasgado, pastor. E no templo nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. É lá que você pode deixar tudo no altar. É lá que você pode ser preenchido completamente. E se tem um vazio na sua alma que você está buscando incansavelmente em coisas, em pessoas, em filhos, o Senhor te chama hoje porque Ele quer te preencher. Ele quer te tornar inabalável na presença dEle. Não pela sua força, porque nós somos pequenos, mas porque o mundo veja a revelação de Cristo em nós. 2 Coríntios 5,18 também diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. A sua morte na cruz nos trouxe vida. Seu sangue nos trouxe purificação. E a sua ressurreição nos trouxe esperança. Então, como que nós não vamos comemorar o Natal, que é o nascimento desse Deus lindo? De Jesus que trouxe toda essa esperança da nossa redenção. E quando vamos lendo o Antigo Testamento com o Espírito Santo, as palavras elas começam a saltar aos nossos olhos e começa a manifestação do poder de Deus e a revelação daquilo que está escrito. E você começa a ouvir da boca dele. Ele começa a te beijar. Sabem o que é isso? Relacionamento amoroso. É com a igreja do Senhor. Ele veio revelando todas as suas faces de amor. Nós conhecemos mais a face do Pai, Pai perfeito, o Paizinho. Mas também tem aquele Deus que ainda que a tua mãe te abandone, eu, Senhor teu Deus, não vou te abandonar. O amor de mãe é forte, gente. Mas o amor do nosso Deus, quando eu entendi que Ele era 1 milhão de vezes, trilhão, bilhão, sabe? Aquilo começou a inundar a minha alma e nos momentos assim mais difíceis que eu passei da minha vida, eu sabia que eu podia não estar entendendo nada, mas esse amor não era mentira, esse amor era real. E eu não precisava saber de nada, mas eu só estava ali entregue ao amor dele e confiando nesse amor. Em Isaías 54:5, o Senhor novamente ele aponta e ele tenta nos mostrar como a outra face do amor dele pode nos trazer um relacionamento amoroso, porque ele se coloca como marido de Jerusalém, ele se coloca como marido e nós como a noiva, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Será chamado Deus de toda a terra. Deus aponta novamente a revelação desse amor em Ezequiel 16, aonde mostra a prostituição espiritual de Israel até a sua restauração. Gente, essa palavra ela veio de encontro a mim há uns 7 anos atrás. E desde então eu nunca mais fui a mesma. Quando ele começou a me mostrar como nós somos como, muitas vezes, Israel,
se prostituindo espiritualmente. E ele começou a mostrar o trono do meu coração, o que eu tinha no trono do meu coração. Que existia idolatria, não idolatria de objetos, de imagens, mas idolatria de pessoas. Sabe, quando você ama um filho mais do que a Deus, você está idolatrando seu filho. Porque o nosso amor, ele primeiro tem que ser para o Senhor. Porque os nossos filhos podem passar. O nosso marido pode passar, a nossa esposa pode passar. Mas o Senhor, ele vai estar conosco. Até o último respiro da nossa vida. O nosso conselheiro, o nosso amado. Em Ezequiel 16:6, ele começa a falar de quando ele passa os olhos pela terra e ele nos olha ali, revolvendo no nosso sangue. E nós estávamos mortos, de tal forma que ninguém via beleza em nós. Era quando nós estávamos no pecado, sujos, imundos, sem valor nenhum. E o Senhor ali, ele olha para a gente e vê beleza. E ele diz para a gente, vive. Quando ele envia Jesus, ele está dizendo para nós, vive. É isso que o Senhor está fazendo. Ezequiel 16 ainda, ele expressa, ele começa a mostrar que quando o Senhor nos limpa, a gente fica formosa, mas a gente começa a ter as idolatrias e o orgulho no nosso coração e a deixar esse grande amor. A gente começa a deixar. E aí vem o juízo de Deus. Aí a gente pensa, ai, não quero mais, vou deixar. Não tem como você deixar mais. O juízo vai ser para o conserto. Porque depois do juízo, e depois que ele te consertar, o Senhor, ele vai te restaurar novamente. E aí você não vai ser mais vista como a mulher adúltera. Você vai ser vista agora como a noiva adornada de cantares. A noiva que tem relacionamento com o noivo. Quando a gente olha para Cantares, se a gente olhar com a mente humana, a gente vê só um contexto histórico de Salomão e a Sulamita, um amor entre um homem e a mulher. Mas ali nós podemos ver, se nós lermos e olharmos pelos olhos do Espírito, o Senhor revelando para a gente a profundidade daquilo que Ele quer da igreja. Em Cantares o Senhor também está apontando a vinda de Cristo. Em Cantares também mostra o arrebatamento. Em Cantares 5 fala que o noivo vem e a sua noiva está dormindo. Ali está falando da igreja já da meia-noite, da vinda do Senhor. Em Cantares 6 ainda fala que o amado, ele veio do Líbano. Ele fala que ele olha para ela por detrás do véu. Esse é o véu da santidade que a igreja tem que ter. Esse é o véu da santidade que o Senhor hoje está te chamando para ter. Porque quando a gente sair lá fora, a gente vai conseguir revelar a essência de Cristo em nós. Só que está tendo raposas e raposinhas que têm destruído a nossa vinha. Jardim fechado, és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada, é a igreja de Cristo. Cercada por um muro, gente, selada, fechada. Ele está falando que você está cercada por um muro. Esse muro é o que nos separa do mundo. Só que vem as raposas e as raposinhas, que é a mesma idolatria lá de Ezequiel, que fala de Ezequiel 16, essas raposas e essas raposinhas, elas começam a destruir a vinha. E elas também, uma raposa, ela tem o poder de derrubar um muro. Neemias 4:3, está escrito. O Senhor, ele vai revelando no Antigo Testamento e vai mostrando o tempo todo. Está escrito em Neemias 4:3, uma raposa pode derrubar um muro. Sabe quais são as raposas que nós estamos deixando entrar no nosso coração? É a ira, é a raiva, é a inveja, é a mentira, é o ódio, é a falta de perdão, é o desamor, é um engano. E sabe o que está acontecendo? Essas raposas, elas estão destruindo a nossa vinha. A nossa vinha é a obra do Espírito Santo, pastor, na nossa vida.
está devorando os frutos. Cadê os frutos? Às vezes não chega nem nos frutos, porque ela já devora e some as flores. Sabe quais são as flores? Os dons espirituais. Se você já está fazendo a obra pesada, ou você já não faz mais, não está tendo mais a manifestação dos dons, porque é leve. É por amor, pastor. E aí a gente começa a andar com ele, e ele diz, vem, amada minha. Aí você começa a ver os rios e as águas, que é a tribulação dessa vida. Aí você fala assim, eu não temerei. Porque ainda que tirarem a minha vida, a morte não é o fim. A morte é o começo em Cristo Jesus. Esse é o sentido do Natal, gente. Não é Papai Noel. É o nascimento de Jesus. Jardim fechado, murado. Oh, aleluia. Cantares 2:10, ele diz que o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O coração da noiva verdadeira, ele deve estremecer para estar com ele no jardim, desfrutando desse amor. Para você começar a ouvir o Espírito Santo, e naquele dia difícil, vem o vento do norte, vem o vento do sul, que também em Cantares fala desse vento aqui, ó. Vem o vento do norte, vem o vento do sul. Sabe qual era o vento do norte? Ele vinha das montanhas do Líbano, era o vento frio, é o refrigério do Espírito. O vento do sul vinha do deserto da Judéia e trazia o vento quente, que é o fogo do Espírito, para o amor não se esfriar. Porque nos últimos tempos, esses tempos que nós estamos vivendo, o amor de muitos esfriaria. E só o vento do Espírito, ele vai fazer com que esse amor nosso, ele não se esfrie. Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. O Senhor, ele tem ciúmes da sua noiva. O Senhor, ele tem ciúmes da sua igreja. O Senhor, ele diz, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te chamei pelo teu nome. Eu conheço os pensamentos mais profundos do seu coração. E se você está no erro, o Senhor, ele diz, levanta-te, pomba minha, vem. Senhor, mas tem raposas na sua vinha. Vem, Senhor. Tira essas raposas, sopra o teu vento. Sabe por que ele não fez ainda? Porque ele bate a porta, você tem que abrir. Ele está te olhando por detrás do véu. E os olhos dele são como labaredas de fogo. Olha para os olhos do Senhor, porque a noiva não desvia os olhos, ela quer olhar. Ela quer sentir ele desmanchando ela, porque quando ele nos olha, a gente fala, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração e todo o pecado que eu já cometi, todos os meus erros, todas as minhas falhas, e ainda assim o Senhor me ama. E aí a gente começa a ter a devoção e o amor por Ele. A gente começa a se entregar por Ele por inteiro. A gente começa a ser a esposa. A gente começa a se preparar por aquele casamento. A gente começa a se deleitar no banquete. Você pode não ter dinheiro. Você pode estar numa situação difícil. Dani, mas o banquete do Senhor, e Ele começa a te mostrar que vem nos encontrar, que Ele vem nos encontrando por toda a eternidade. E Ele chegou hoje, gente, para trazer essa palavra. Eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, não é pelas minhas forças, mas é porque Ele vive em mim. É porque Ele é o amor inabalável. E o amor dele é mais forte do que tudo.
Eu quero deixar para vocês aqui também Romanos 8, 38, 39. Que ele disse: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Não é nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. Só uma coisa nos separa e nos afasta: é o pecado, é as raposinhas. Se você não está sentindo um amor e já está chato ser crente, sabe quando fica chato ser crente? Você não está sentindo mais o amor. Então você tem que chegar para o Senhor e se deleitar agora e falar, como a noiva diz em Cantares 8:6, põe-me como selo sobre o teu coração, Senhor. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. É duro como a sepultura, os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, com veemente labareda. Aleluia! Aqui é as brasas que João viu em Apocalipse nos olhos dele. As brasas de amor. A noiva diz isso enquanto se agarra ao braço dele, descansa a cabeça no peito dele. Assim como João fez. Lá em João 13, 23, fala que, ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. É esse o relacionamento. É você ser como a noiva e se reclinar no peito dele. Você se reclinar a cabeça no peito dele e falar, Senhor, coloca-me como selo no teu coração, Senhor. Eu não quero impresso em folhas, mas eu quero impresso na minha alma, no meu coração, para quando vir a doença ou quando vir a tribulação dessa vida, eu saber quem me chamou. Eu saber que isso não é uma utopia, eu saber que isso não é uma fantasia, mas isso é o cumprimento daquilo que foi escrito na eternidade, é o cumprimento da promessa. E assim como ele prometeu que seria enviado um menino, ele prometeu que esse menino que venceria a morte voltaria para buscar a sua igreja. A profecia do nascimento se cumpriu. A profecia dos milagres se cumpriu. A profecia da morte de cruz se cumpriu. O que mais nós queremos? Senhor, abre os olhos do nosso coração para que a gente possa ver que a profecia da vinda se cumprirá também. A profecia da vinda se cumprirá. Eis que ele está à porta batendo. Já é o soar da meia-noite e o Senhor está vindo. Aleluia! Aleluia! A morte é o fim, o amor é o começo. Essa madrugada o Senhor falou comigo muito sobre isso. Que o nosso amor é falho e mesmo que a gente ame uma pessoa e perde ela, ainda assim a gente sonha com ela, a gente ama, porque esse amor falho nosso, nem a morte, ele pode apagar. Imagina o amor do Senhor, que é o amor puro, que é o amor verdadeiro, que os olhos dele são como labaredas de fogo, que ele diz, eu conheço todas as tuas dores. Eu conheço a tua fraqueza. Eu te falo, igreja minha, levanta-te. Os campos estão brandos. Deixa as raposinhas. Deixa a idolatria do seu coração e vem. Aleluia. Quando eu penso em Jesus, eu vejo que ele foi uma flecha atirada do início dos tempos e veio atravessando até chegar aqui e ele vai mais longe. Não tem como fugir desse amor. Não tem como fugir porque ele penetra nas juntas e medulas, no mais profundo da nossa alma e conhece todo o nosso interior e desmancha a gente por dentro. Oh, Senhor, aleluia. Eu estou finalizando, mas eu quero deixar para vocês também 1 Coríntios 15, 55 a 58. Ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu agulhão? Esse é o significado do Natal. Quando Jesus foi enviado, tudo se cumpriu. Foi a revelação do amor verdadeiro ao mundo. Aleluia! O agulhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. A obra do Senhor é a sua vinha, é a obra do Espírito. Se está difícil, começa pelo pouquinho. Eu amo limpar a igreja hoje, porque eu venço a preguiça. E quando eu estou aqui limpando, Deus começa a falar comigo. Até a Leu brigou comigo ontem, eu falei, não, Leu, tem que limpar a igreja. Ela falou, não, você não vai, porque é surpresa. Eu falei, não, mas tem que limpar a igreja. E isso tem se tornado algo muito profundo dentro de mim, porque eu não estou fazendo para pastor e nem para o pastor, eu entendi que eu estou fazendo para Jesus. É por Ele que eu estou fazendo, porque tudo é dele, por Ele. Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Fechem os seus olhos, igreja. Feche os seus olhos se você não tem sentido esse amor. Nós vamos clamar o vento do norte, o vento do sul para vir sobre você. Que todo o orgulho, toda a raiva e toda a inveja, o Espírito Santo mostra para a sua noiva adornada agora, as raposinhas que estão na vinha. Mostra se tem orgulho, mostra se tem inveja, mostra se tem mentira, Senhor. Senhor, mostra, Senhor. Só o Senhor sonda os nossos corações. Só o Senhor pode sondar o mais íntimo do nosso coração, como o Salmo 139, Senhor. Sonda a sua igreja agora, Senhor. Espírito Santo, sopra o vento de refrigério sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão aflitos. Sopra o vento do refrigério, Senhor. E sobre aqueles que estão com o amor esfriando, esquenta, Senhor, sopra o vento quente, Pai. Vem, Senhor, com o renovo, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos vivenciar esse manancial e transbordar nesse amor, Senhor. Quando no dia 25 nós fomos comemorar o Natal com nossa família, Senhor, que nós tenhamos a palavra de vida para nossa família, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a estar frustrados, Senhor, mas quando a nossa alma se desesperar, nós possamos falar: aquieta, ó minha alma, porque eu ainda louvarei. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós ansiamos por ti, Senhor, como a noiva de Cantares, Senhor. Nós ansiamos por ti, Senhor. Levanta-nos, Pai, em nome de Jesus, essa noite, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos o nosso medo, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, porque tem muitos sonhos aqui, que são sonhos orgulhosos, que são sonhos que não estão no coração de Deus, que são sonhos que estão nos frustrando. Senhor, nós te entregamos esses sonhos, Senhor. Nos dá o seu sonho, Jesus. Nos dá o seu sonho, Jesus. Que nós possamos entender que aonde nós estivermos, nós não estamos por acaso. Nós estamos plantados lá. Plantados porque somos peregrinos. Plantados porque o Senhor está vindo. Nós estamos lá com uma missão. E que a palavra não se cale em nossa boca. E que o amor não se esfrie em nosso coração. É no nosso trabalho também. Nós estamos lá plantados. Para a honra e para a glória do seu
teu nome. Na nossa casa nós estamos plantados. Os nossos filhos não são nossos, mas são gerados para o Senhor, Pai. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus.